O meu nome é Tatiana Gonzalez e sou aluna finalista do curso técnico em Contabilidade e, como tal, desenvolvi um trabalho final de curso intitulado de Prova de Aptidão Profissional. O tema que escolhi é Gestão de Estoques. Custos associados aos estoques. A gestão económica dos estoques é baseada em previsões quer das quantidades a utilizar nos próximos períodos, quer dos custos dos artigos de armazém. O custo do artigo em armazém resulta da soma de valor líquido apresentado na fatura com as despesas de transporte, as despesas de efetivação da encomenda e do custo de posse do estoque. O valor da fatura corresponde ao valor líquido dos bens adquiridos pela empresa e constantes do documento de liquidação, a fatura. As despesas de transporte são as que a empresa tem de suportar para poder ter os bens nos seus armazéns. Custos associados aos estoques. Existem 4 custos associados aos estoques: custo de lançamento, custo de aquisição, custo de posse e custo de ruptura. Custo de lançamento. Custo de lançamento, ou também chamado custo de efetivação de encomenda, engloba o custo de funcionamento da secção de compras, custos de recepção das encomendas, despesas com portos, despesas com os serviços de contabilidade e custo com a documentação a emitir. Pode-se concluir que os custos referidos são independentes das quantidades compradas. Se a quantidade encomendada aumentar, o custo unitário tende a diminuir significativamente. Custo de aquisição. O custo de aquisição é independente do número de unidades encomendadas de cada vez. O custo de aquisição tende a diminuir ligeiramente quando aumenta a quantidade adquirida. Custo de posse. O custo anual de posse pode exprimir-se em valores absolutos ou em percentagem de valor médio investido em existências durante o ano. Podem considerar-se como componentes deste custo o aluguer de locais de armazenagem, juros de capitais investidos em estoques, seguros, despesas com a conservação dos estoques, custo de deterioração e eventuais roubos. Daqui pode-se concluir que o custo de cada unidade armazenada é diretamente proporcional ao tempo de armazenagem. Se analisarmos o comportamento de duas variáveis, pode concluir-se que, quanto menor for a quantidade encomendada, menor é o custo de posse de estoque, maior é o número de encomendas e maior é o custo unitário de efetivação das encomendas. Pelo contrário, quanto maior for a quantidade encomendada, maior é o custo de posse do estoque, menor é o número de encomendas e menor é o custo unitário de efetivação das encomendas. Custo de ruptura. Este custo surge quando não há material disponível para fazer face aos pedidos dos clientes. Com isso, não são gastas mais horas de trabalho na elaboração de novos pedidos, como em casos extremos poderá levar à perda de clientes. A ruptura pode verificar-se nas duas atividades de produção: fabricação, falta de materiais para dar continuidade ao processo produtivo, e na manutenção, falta de uma peça que origina a paragem de fabrico e cuja produção não pode ser recuperada. Na fabricação, podemos considerar dois aspectos de ruptura. A ruptura potencial, que é detectada antes do lançamento em fabricação, origina custos de urgência e custos comerciais. E a ruptura real, detectada só após o lançamento em fabricação, obriga a outra natureza de custos, seja do custo de posse de estoque de produtos em curso, ou o custo associado ao não cumprimento de prazos. Por outro lado, o custo da ruptura e manutenção é devido à falta de uma peça de substituição, o que dá origem a um conjunto de consequências financeiras que depende da peça e da máquina, da taxa de utilização da máquina e das possibilidades em reparação.